Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma dica do canal Netfires Brasil. Hoje nós vamos falar de tipos de firewall. Algum tempo atrás eu já havia gravado um vídeo tentando definir aí o que é firewall, né? Vou deixar aqui o link dele para que vocês possam assistir ali depois. Só que nesse vídeo o enfoque é um pouco diferente. Nós vamos falar um pouquinho das diferenças entre stateful firewall, stateless firewall e application firewall. Ok, vamos lá. Primeira coisa aqui é falar um pouquinho do stateless firewall, né? O famoso filtro de pacotes, né? Eu acho que é o tipo de firewall mais antigo, né? Quem já fez o CCNA aí e criou uma ACL, né? Uma Access Control List, já criou aí um filtro de pacotes. É o velho cara crachá, né? Eu crio uma lista de regras, né? Vários permits ou deny, que vão ser executados de forma sequencial, linha por linha. É o que é chamado aí de abordagem top-down, né? Quando o pacote que eu estou filtrando, seja na entrada ou na saída da interface, ele dá match com aquela regra, né? Eu vou simplesmente permitir ou negar, seja a entrada ou seja a saída do pacote, e não leio mais as regras de baixo, tá? Então, o segredo aí da CL, menos é mais. O ideal seria que eu tivesse uma regra o mais enxuta possível, né? Com o menor número de linhas. O filtro de pacotes tem aí as suas limitações, né? Como ele vai analisar pacote por pacote, ele funciona muito bem quando você tem aí aplicações estáticas, né, onde a porta de destino aí é bem conhecida, né, um TCP/80 ou algo do gênero ali, né, como o exemplo nos mostra. Se eu tenho aplicações dinâmicas, né, eu tenho uma aplicação, por exemplo, que vai escolher uma porta qualquer de uma grande faixa, por exemplo, do 16.384 até o 32.768. Ora, permitir ou negar tudo nesse grande conjunto de portas, né, é muita coisa, tá? Então, filtro stateless ACL não é muito eficiente quando eu tenho portas dinâmicas, como um FTP dinâmico, por exemplo, né? Onde o cliente pode escolher uma porta para conexão de uma faixa muito grande. Mas, seja como for, eu digo que a ACL assim, é o filtro básico, né? É o cadeado na porta da frente, né? É o primeiro mecanismo de defesa, por mais simples que seja, que pode ser feito. Além do stateless firewall, nós temos a questão aí do stateful firewall, né? Como o próprio nome diz, o firewall de estado, né? Ele usa uma tabela de estado. O stateful firewall, ele consegue monitorar a conexão que existe entre dois hosts, né? Imagina que eu tenho duas máquinas que estão em segmentos de rede diferentes, o A e o B ali do exemplo, e eles vão estabelecer uma sessão e todos os pacotes que forem trocados entre eles, eles têm que estar previsto dentro dessa conexão, no exemplo aqui, dentro da conexão TCP que é estabelecida entre os dois. Assim como o stateless firewall, né, o stateful, ele usa praticamente apenas as informações de camada 3 e 4, né? IP de origem, IP de destino, porta de origem, porta de destino, protocolo de transporte, né, se é TCP ou UDP. Mas essa característica de manter uma tabela de estado o torna aí muito útil aí com aplicações dinâmicas, né? Então, se eu tenho uma aplicação que escolhe uma determinada porta de forma aleatória, eu consigo permitir ou negar apenas aquela porta. Existem aí softwares como o Nmap, por exemplo, né, que ele consegue gerar pacotes para tentar extrair informação da máquina de destino. E se eu tenho um firewall baseado em estados, ele consegue inibir, por exemplo, esses pacotes, né, que o Nmap da vida me gera aí para testando o flag do destino, porque ele só permite a entrada de pacotes que tem a ver com uma conexão já estabelecida. Se eu tenho aí pacotes soltos que não pertencem a uma conexão já estabelecida, eu simplesmente os descarto. Portanto, ele acaba sendo mais eficiente aí, do que o firewall
baseado em ACL, o Stateless Firewall que falamos antes. Por fim, aí nós temos uma terceira categoria de firewall, que é o firewall de aplicação. Alguns falam de proxy firewall, né, application firewall. A ideia é que eu tenho um elemento que abre os dados até a camada 7. Então, eu não vou inspecionar apenas camada 3 e 4, né, IP, porta e protocolo, mas eu consigo abrir até a camada de aplicação. Então, eu posso inspecionar, por exemplo, código malicioso, qualquer coisa que a aplicação tenha que possa ser nociva, que possa ser prejudicial. A questão é que, como o firewall de aplicação ele abre o pacote todo e todas as camadas de 3 a 7 do modelo OSI, a tendência é que isso impacte um pouco em performance. Ok? Então, o Stateful Firewall, como ele se atém apenas às camadas 3 e 4, a ideia é que eu tenha uma performance melhor, né? Mas a ideia do proxy firewall, o firewall de aplicação, ele se presta para fazer uma inspeção mais profunda, analisando todo o conteúdo das camadas a partir da camada 3 do modelo OSI. Por fim, pessoal, uma coisa que é interessante de se lembrar, e isso é muito comum nos dias de hoje, né? O firewall ele pode atuar como um roteador. Eu já vi em muitos casos aí empresas aí de pequeno, talvez até médio porte, que eles não têm aí um roteador específico e um firewall apartado. Como o firewall, ele por sua própria natureza, ele já é uma grande encruzilhada onde eu tenho redes diferentes que se conectam a ele, eu posso muito bem usar o firewall para ser o roteador. Eu posso habilitar protocolos de roteamento no roteador, né? Então, posso trabalhar com SPF, RIP, BGP ou rota estática para fazer com que os segmentos se conversem. Tá? Isso acho que é muito interessante. Dificilmente, hoje em dia, quem vai procurar um emprego ali para trabalhar apenas com route switching. Né? Route switching é o feijão com arroz e geralmente eles vão querer algum complemento. E o firewall pode ser um excelente complemento para a tua formação. Espero que as dicas tenham ajudado. Um grande abraço a todos, até a próxima.